Então, especialmente agora, né, nos dias de hoje, então a gente tem essa tensão, né, econômica, porque está todo mundo um pouco na dúvida sobre o que vai acontecer daqui para frente, é, como que vai ser, né, os empregos, as pequenas empresas, etc. e tal. A gente tem uma própria tensão em relação à própria saúde, né, conectada a nós, né, primeiramente, porque é o momento da gente se cuidar, é o momento que a gente tem que tomar muito cuidado, mas especialmente a gente sente uma certa tensão porque a gente tem que cuidar das pessoas próximas, né, os nossos familiares, né, as pessoas que a gente tem um certo apreço, né, uma certa conexão, e a gente fica às vezes um pouco tenso, né, se eles estão saindo, se eles estão se cuidando, etc, né, e tal. E mesmo antes, né, disso tudo acontecer, né, acho que todo mundo já passou pela experiência, né, de ter uma atenção no dia a dia em relação a vários fatores que acontecem na nossa vida, né. A gente tem, às vezes, tensões no nosso trabalho, o trânsito, cidades, né, cada vez mais com problemas, poluição, enfim, várias coisas ao mesmo tempo. E aí a pergunta que fica é como que a gente está, né? Como que a gente está passando por tudo isso? Porque a gente pode passar por tudo isso de uma forma tranquila, de uma forma calma, de uma forma relaxada, ou a gente pode passar pelas situações com tensão, com nervosismo, com vários pensamentos negativos, vários pensamentos inúteis. E aí essa parte, né, é uma questão assim de decisão mesmo. Porque eu não sei se vocês já perceberam, né, que a gente não controla nada, certo? Se alguém controla alguma coisa, escreve aqui no chat, né, o que que a gente controla. Mas a gente tem a sensação de que a gente não tem o controle sobre as coisas, né? As coisas simplesmente acontecem, né? Então, há um tempo atrás, o pessoal estava culpando, né, a China pelo vírus, porque alguém comeu o bichinho lá, né? Mas, né, não tem como culpar, né? Simplesmente as coisas acontecem, aparecem, né, dominam o mundo inteiro. Não tem como a gente controlar a tensão entre os países, que cada vez eles falam que vão criar uma guerra. Não tem como a gente controlar as pessoas, né? Acho que também, se alguém aqui já conseguiu controlar alguém, também pode escrever aí, se já alguma vez conseguiu controlar alguém. E que é impossível, né, a gente controlar as pessoas. E às vezes a gente fala para a pessoa A, né, a pessoa fala B, né, daí a gente concorda com a pessoa e fala, não, tá bom, então é B, daí a pessoa vai para o C, né. Então é praticamente impossível também controlar. Mas a única coisa que a gente pode controlar é o nosso estado interno, né? É como eu me sinto internamente. Mesmo que a gente às vezes tenha muitos pensamentos repetitivos, muitos pensamentos negativos, muitas coisas acontecendo internamente, e por mais que a gente ache que a gente não tenha o controle sobre isso, ainda assim, né, na Brahma Kumaris, a gente aprende que a gente tem o controle, que a gente tem esse poder, né, de controlar, né, as nossas emoções. Um certo tempo atrás, eu fui no Rio de Janeiro, né, fazer uma viagem, né, passar uns dias lá de férias. E é o interessante, assim, né, que uma das coisas legais, né, que é bom viajar, né, que é bom, tem várias coisas boas, né, você experimentar um local diferente, você estar com pessoas diferentes, você visitar lugares que você não conhece, assim, é maravilhoso, realmente, sempre que a gente viaja para algum lugar, né, acho que todos têm essa experiência, a gente volta transformado, né? A gente volta com alguma carregado, mais energizado, com experiências boas, etc, né, e tal.
Mas, ao mesmo tempo, né, sempre que a gente faz uma viagem, a gente sempre lidar com situações desconhecidas, né? Então, a gente vai encontrar pessoas, a gente vai ter situações, tudo é novo. No final das contas, né, sempre numa viagem, a conta ela é sempre positiva, né? Você teve mais experiências positivas do que negativas. Normalmente, sempre é mais. Mas... especialmente quando a gente tá, né, nesse lugar. Então eu lembro que eu tava indo para o Rio, e aí né, eu acabei de chegar no Rio, né, e aí tava lá, e aí eu não sabia muito bem como me localizar, né, daí eu fui perguntar para uma pessoa, né, como pegava um transporte lá. E aí a pessoa foi super rude, assim, comigo, né. E aí eu não entendi a comunicação dela, porque ela estava tentando me explicar, mas eu não entendia muito bem. Daí eu fui perguntar de novo, né, piorou, né, a pessoa foi mais rude comigo. E aí eu falei, não, tá bom, né, respira fundo. Logo que eu cheguei, né, logo que eu cheguei. Mas enfim, né, quando a gente está praticando a meditação, né, não é que quando a gente pratica a meditação a gente não sinta nenhum sentimento negativo, nenhum pensamento inútil ou coisas do tipo, mas a gente vai aprendendo a gerenciar isso, né, internamente. Então, quando a pessoa, né, eu cheguei todo feliz lá, todo legal, né, e tal, e quando a pessoa, né, falou assim de uma forma meio áspera, daí automaticamente a gente, né, cria aquela tensão, né? E aí a gente faz todos os exercícios que a gente vem aprendendo na Brahma Kumaris, né? Relaxar, né? Respirar fundo, né? Ficar tranquilo. E daí ok, né? Daí eu fui caminhando, né? Até um certo ponto e achei, né? O local que eu ia pegar, né? O transporte lá. Só que ainda assim, para eu entrar no transporte, eu não sabia muito bem como funcionava, né? Porque eles criaram um metrô, né? Pela superfície lá, né? Então você tem que ter um cartão, você só pode entrar se você tiver o cartão, e eu não tinha um cartão. E aí você tem que pegar numa máquina, como é que funciona a máquina. E aí fui eu lá perguntar para uma outra pessoa, né? E aí é interessante, porque quando você está num estado de tensão, de nervosismo, uma das primeiras coisas que acontecem com a gente é que a gente perde o nosso poder de discernimento, a gente perde o nosso poder de clareza mental, a gente se deixa se envolver pelos sentimentos que vão gerando internamente, e aí automaticamente que você perde a sua capacidade de gerenciar uma situação, né? Então, obviamente que quando eu fui falar com outro senhor, né, se eu tivesse na cabeça ainda a experiência passada, né, com a primeira pessoa, provavelmente eu não falaria, né, provavelmente eu pensaria, não, essa pessoa vai me tratar mal de novo, né, como é que vai ser, né, mas... né, eu fiquei fazendo esse exercício, né, tranquilo, relaxado, e aí fui lá, né, perguntar para essa pessoa como que eu fazia para pegar esse transporte. E a experiência foi tão assim bonita, né, porque a pessoa parecia um pai, literalmente ele parecia um pai, né. Ele veio, ele me explicou tudo bonitinho, ele me ficou lá até eu tirar o tal do cartão. Daí ele ficou preocupado comigo, daí ele como queria saber, sabe aquela pessoa que explica mais do que é necessário, né? Que chega uma hora que você fala, não, eu já entendi o que é, né? Já sei o que tem que fazer, mas a pessoa quer que você entenda, né? De qualquer forma. E aí, aí teve uma hora que ele me explicou tudo, daí ele me deixou lá no local onde eu tinha que pegar. Ainda assim eu percebi que ele ficou meio de longe para ver se eu entrava no transporte ou não, né? Eu achei assim até bonitinho, assim, porque ele ficava olhando meio de rabo de olho, assim, né? Meio disfarçado se eu ia entrar ou não. Ou seja, foi uma experiência assim tão bonita, né? Que automaticamente apagou, né, a primeira impressão, né, que eu tive, né, logo que eu cheguei. E enfim, né, então a gente tem essas experiências assim de que a gente não consegue controlar o comportamento das pessoas, a gente não consegue controlar a reação das pessoas. Mesmo essa questão do vírus, né, a gente toma cuidado, pega o álcool,
toma banho quando chega em casa, a gente faz todos os procedimentos, mas esse vírus veio assim para provar para a gente que não tem como controlar, porque é uma coisa minúscula, é uma coisa invisível, é uma coisa que pode estar em qualquer lugar, né? Hoje eu fui no supermercado e aí é muito interessante porque agora no supermercado, assim, antes o supermercado era um local de alegria, entre aspas, né? Era um local que tinha música, né? Eles estimulando, né, as pessoas a comprar. E agora no supermercado está tudo meio tenso, assim. Não sei se vocês estão sentindo isso, né? Uma certa energia assim meio para baixo no ar, né? Então você passa por uma pessoa, a pessoa fica, né, meio assim na dúvida se chega perto de você ou não, e você também. Aí você pega nas coisas, mas aí você fica com dúvida se pegar nas coisas vai estar contaminado ou não. E enfim, né? Então a gente tem várias situações acontecendo. E aí, quanto mais a gente tenta controlar a vida, mais tensão a gente tem, né? Assim a gente fala, né? Na gíria, vamos dizer assim, a gente fala batata, né? Você tentou controlar a vida, né? A tensão automaticamente ela vai aparecer, não tem como, né? E como que a gente faz? A gente tem que se preparar para a vida, né? Então essa que é a grande sacada, assim, né? Ok, o meu dia, eu não sei como vai ser, eu não sei como as pessoas que eu vou encontrar, as situações que eu vou passar, seja no trabalho, seja na família, seja nos relacionamentos, eu não sei como vai ser, mas eu vou me preparar o melhor possível para esse dia que vai vir, né? Eu vou me preparar de uma forma que a gente fala que existem o círculo da nossa preocupação e existe o círculo da nossa influência, né? E muitas vezes a gente vive mais o nosso círculo da preocupação, né? Será que vai dar certo? Será que vai funcionar? Será que isso vai resolver? Será que não vai resolver? Né? A gente prepara uma apresentação, será que as pessoas vão gostar? Será que não vão gostar? E a gente fala assim, não, a gente tem que ter uma atitude que aumente o nosso círculo de influência. Ou seja, eu tenho que me preparar, né, internamente de tal forma de que a minha energia seja capaz de influenciar a energia das pessoas. Que o meu estado positivo de pensamentos, de sentimentos, ele seja capaz de influenciar as pessoas que estão à minha volta. Imagine só você chegando no seu trabalho, né? Que eu acho que talvez a maioria das pessoas que estão trabalhando no momento, né, sente, né, que às vezes o trabalho virou um momento, né, onde a gente passa mais tempo, né, e onde tem mais tensões. Mas imagine você chegando no seu trabalho com essa atitude, né, com uma atitude que você vai influenciar as pessoas lá, que você vai influenciar o ambiente, que você vai influenciar as situações, né? E isso é transformador, né? Isso traz um estado de equilíbrio, porque eu não sei assim se vocês sabem, mas tudo à nossa volta ele é movido por energia, né? Há um tempo atrás, né? A gente saiu aquele estudo, né? Famoso da física quântica, né? Que explicava sobre a questão dos átomos. E eu entrei na Brahma Kumaris bem na época assim que estava todo mundo falando disso, e foi bem na época também que saiu aquele filme, né, Quem Somos Nós e tal, onde todo mundo, né, ficou assim, era o assunto da moda, né, naquele momento. E aí, mas eu lembro assim de várias informações, né, que falava que tudo à nossa volta é energia. Né, que mesmo as coisas mais assim concretas, né, que a gente pode ver, né, a mesa, o computador, a parede, né, ainda assim é um monte de energiazinhas, né, um monte de átomos ali que estão trabalhando, né, que estão se mexendo. O ambiente à nossa volta ele é movimentado de energia. E aí eles se explicavam o quê? A influência da nossa energia nessa energia material, né? Tem até um estudo muito legal que é de um cientista japonês, e aí eu indico para vocês depois assistirem lá no YouTube, né? Um videozinho chama Mensagem da Água, muito legal.
E aí, nesse videozinho, ele mostra justamente isso, né, de a água, que é algo material, que é algo físico, e ela tem as suas moléculas lá, né, se movimentando, e daí ele pegava a água da mesma fonte e colocava próximo de pessoas que estavam tendo pensamentos positivos, pensamentos elevados, com uma energia boa, e um pouquinho da água da mesma fonte ele colocava no local onde as pessoas estavam tendo, né, pensamentos negativos, estavam pensando algo, né, não muito legal, e depois ele congela, né, a água, e aí com um microscópio muito poderoso ele tira a foto, né, dessas moléculas, né, e aí a diferença, assim, é incrível, né, tipo, na água que estava tendo os pensamentos bons, os pensamentos positivos, né, as moléculas, elas parecia assim como cristais, né, parecia diamantes, lindo, lindo, assim, tudo formados perfeitos, enquanto que aquela onde a pessoa estava tendo pensamentos negativos, tudo deformado, tudo esquisito, assim, uma coisa meio estranha, né? E aí ele falava de como a gente tem esse poder, né, com a nossa mente, com os pensamentos, influenciar, né, a energia da água, né? E a gente sabe que a água é matéria, assim como o fogo, o ar, né, a terra, tudo é matéria, e tudo é energia, né? E tudo tem os átomos, tudo tem as moléculas, e que tudo é gerado pela nossa energia. Então, hoje, por exemplo, quando eu fui no supermercado, né, e aí eu senti, assim, aquela tensão no ar, mas aquela tensão no ar, da onde surgiu aquela tensão que estava no ar? Surgiu dos pensamentos das pessoas, não é? Então, porque as pessoas estão tensas, alguém escreveu aqui, Masaru Emoto, esse mesmo, Vilmar, né, escreveu, Masaru Emoto, esse mesmo. Então, aquela energia que estava lá no supermercado é uma energia que era gerada por quem? Pelas pessoas, né? Então estava todo mundo tendo o mesmo pensamento, né? Será que eu vou pegar, né? E agora, como vai ser? Será que vai ter produtos? Será que eles vão conseguir abastecer por muito tempo, né? Então esses pensamentos eles ficam, né? É como se eles petrificam na atmosfera, né? Petrificam no ambiente. E imagine como está a energia, né, na cidade, imagine como está a energia no mundo, né, imagine como está a energia, alguém até já postou o link, o Marcos, obrigado Marcos, você postou o link aqui. Então, imagine como está a energia, especialmente em países assim que a gente vê que está batendo recordes e recordes de mortes, né? Então, ou seja, só que essa energia, porque o que acontece é que normalmente a gente vive num modo muito mais reativo do que no modo construtivo, né? Do que no modo que a gente chama que é você assumir a responsabilidade por algo, né? Então, acontece alguma coisa, eu fico tenso. Acontece alguma coisa, eu fico nervoso. Acontece, né? Assim que a gente experimenta na nossa vida. Eu vou no restaurante, a comida não estava boa, eu fico chateado com o garçom ou com o dono do restaurante, né? Eu vou no posto de gasolina, o cara não me atendeu muito bem, eu fico nervoso por causa dele. Enfim, eu vou no trabalho, meu chefe fala alguma coisa, eu já fico chateado. Então a gente vive muito, às vezes 80%, às vezes 90%, e tem pessoas que infelizmente vivem 100%, né? Imagina você vivendo 100% no seu modo reativo, né? Você imagina você passar a sua vida inteira, né? 50 anos, 60 anos, 70 anos da sua vida, sempre reagindo à realidade à sua volta. E eu não sei se vocês sabem ou já perceberam, né, que o mundo tem muitos problemas, certo? Alguém aqui tem alguma dúvida, né? É muito problema. Então, assim, não dá para a gente começar o dia com a ilusão de que o dia vai ser perfeito. Não, é impossível, né? É impossível. Eu lembro que um tempo atrás teve um filme, né, chamado sobre o Truman, né? Quem assistiu, coloca aí também. Mas acho que não é para assistir, talvez não seja muito... não é um filme assim também
tão bacana, assim, né? Mas é o Show de Truman, eu acho, né? E enfim, né? Não sei quem já assistiu, mas era um filme em que a vida da pessoa não era real, né? A vida da pessoa era um seriado, né? Só ele não sabia que a vida dele não era real, só ele, né? Todo mundo à volta dele eram atores, todos, né? No cenário, a casa que ele morava, então era legal, quando ele saía, né, da casa dele, daí todo mundo começava, os atores coadjuvantes, né? Todo mundo começava a movimentar os carros, né? As pessoas indo para lá e para cá e tal. Mas quando ele entrava para casa, daí tipo acabava tudo, porque os atores paravam, né? Com as cenas. E aí nesse filme assim, ele tinha a vida perfeita. Né? Por quê? Porque não era real, né? Era um seriado, então ele tinha a esposa perfeita, né? O trabalho, né? A vizinhança, tudo funcionava, né? Perfeitamente, mas não era real. E quando a gente sai para a realidade, a gente vê que não é assim, né? Que a realidade ela não é da forma como a gente quer, a realidade simplesmente acontece. Não é ruim, né, nem é boa, acho que depende da nossa interpretação, né? Se você tem um problema, você pode interpretar aquele problema como algo positivo, como algo que te ajuda a crescer, algo que te ajuda a evoluir, né? Às vezes pode ser o problema mais difícil que a gente esteja passando. Ainda assim, né, esses dias eu estava assistindo um documentário que a pessoa fez esse comentário, né? Ele falou assim: a vida, ela não acontece com você, mas ela acontece para você. Né? Então, imagina que a vida, ela está acontecendo para você. Olha só que incrível. Né? Então, a vida, ela te dá um problema para você crescer. A vida te dá um problema para você evoluir. A vida te mostra algo que você tem que melhorar. Né? Às vezes, a gente tem problemas nos relacionamentos. Não sei se alguém aí tem problema no relacionamento. Se tiver, pode escrever, né? Não, melhor não, né? Mas, né, se alguém tem, né, um problema, né, o que são os relacionamentos se não as pessoas estarem mostrando para a gente aquilo que a gente tem que mudar, né? Então a gente fala que os outros são os nossos espelhos. Eu sei que é difícil, eu sei que isso é uma afirmação extremamente difícil de aceitar, porque a gente fala, não, é impossível, né? Aquela pessoa é ruim demais, eu não sou que nem ela. Às vezes você não é em alguma área, mas às vezes você é em outra área, né? Às vezes a pessoa ela fala assim, não, eu sou muito organizado no meu trabalho, eu faço tudo direitinho, né? Eu sou ótimo, só que eu trabalho com uma pessoa extremamente desorganizada, né? Uma pessoa que é todo bagunçada, agenda bagunçada, não faz nada direito. E aí a gente fica reclamando, né, da pessoa, a gente fica falando, repetindo isso, e a gente não se identifica com aquilo, né? A gente não se identifica, porque no seu trabalho você é organizado, mas e na sua vida pessoal você é organizado? Né? Então, assim, tem pessoas que elas trabalham 12, 14, 16 horas por dia. Uma pessoa que trabalha, né, vocês podem escrever aí da opinião, uma pessoa que trabalha 16 horas por dia é uma pessoa organizada, né? Então, na sua vida pessoal, vamos dizer assim, né, ela cuida da sua saúde, ela cuida dos seus relacionamentos na casa, né, ela cuida ou ela simplesmente vive para trabalhar. Então, às vezes no trabalho ela é organizada, mas às vezes na vida pessoal ela não é. E aí ela tem uma pessoa do lado dela que passa ali as 12, 14 horas, 16 horas por dia, bagunçando a vida dela inteira, né, tentando mostrar para ela que é uma coisa que a gente tem que rever, né? Que é uma coisa que a gente tem que melhorar. E um dos maiores problemas, né? Um dos maiores, vamos dizer assim, que a gente fala murro e ponta de faca, né? Que a gente dá, é quando a gente tenta fazer a mudança de fora para dentro. Né? Então, quando essa pessoa sair, tudo vai ficar bem. Né? Quando eu mudar de trabalho, tudo vai ficar bem. Quando o vírus passar, né? Agora a gente está. Quando o vírus passar, tudo vai ficar bem. Quem disse? Né? Quem disse que vai ficar bem? Vai, se nesse momento, nesse exato momento, eu estou fazendo o que é necessário para estar bem. Né? Se nesse momento eu estou investindo o meu tempo em aprender algo novo, se nesse momento
eu estou procurando me aprofundar na espiritualidade, se nesse momento eu estou procurando, né, às vezes fazer, não sei, às vezes um curso, né, ou às vezes cuidar mais da casa, porque antes não tinha tempo de cuidar da casa. Então tudo vai estar bem se estiver bem agora. Não é que vai estar bem quando a crise passar, porque tudo que passa, aí acontece uma outra coisa, né? Assim, eu lembro que há 2 meses atrás a gente estava falando da guerra dos Estados Unidos com o Irã, né? E pouco tempo antes a gente estava falando de outra coisa, e pouco tempo antes a gente estava falando de outra coisa. Então, cada semana parecia que era uma coisa diferente, né? Agora a gente está focado, né, no que está acontecendo, né, no vírus, etc. e tal. Mas cada hora é uma coisa diferente, cada coisa, né? Um tempo atrás, né, eu lembro que tava todo mundo falando, né, o governo falando sobre a reforma da Previdência, né, e tava todo mundo falando a reforma da Previdência, reforma da Previdência, reforma da Previdência, como se tivesse a reforma da Previdência, tudo ia mudar, né, tudo ia funcionar. E aí eu lembro que eu estava numa palestra e eu fiz esse comentário com as pessoas, porque eu fiz esse comparativo, né? Que eu estava falando que a gente sempre espera que algo vai acontecer no futuro e quando esse algo acontecer no futuro eu vou estar bem, né? E desde pequeno a gente faz isso, né? Quando a gente é pequenininho, a gente quer entrar na escola porque vai ser legal entrar na escola. Aí no primeiro dia a gente vai todo feliz para a escola, né? Com a sua roupinha, com a mochila, né, o caderninho. Daí depois de um tempo, o que a gente fala? Não, eu vou ser feliz quando eu sair da escola, né, porque não aguenta mais, né, aquela matéria, aquele monte de coisa para estudar, né. Talvez eu vou ser quando eu entrar na faculdade, daí entra na faculdade, quando eu sair da faculdade, né, quando eu conseguir um trabalho em certa empresa, quando eu conseguir uma promoção, né? A gente sempre vai colocando, né, a felicidade como algo lá na frente, né? E aí tem uns que até falavam assim, não, eu vou ser feliz quando eu me aposentar, né? E aí eu até comentava, com a reforma da Previdência, eu não sei nem se você vai se aposentar, então é melhor não contar com isso, né? Mas enfim, e aí eu fazer esse comparativo, né? Porque eu falei assim, nossa, mas se o governo está esperando só a reforma da Previdência, né? O que ele está fazendo agora? Né, o que ele pode estar fazendo agora sem contar com isso? Porque pode ser que a reforma passasse ou não passasse, né? Havia essa chance, às vezes não podia passar, né? Mas o que ele estava fazendo agora? E aí eu fiz esse comentário na palestra, que eu falei assim, porque se o governo está contando com dinheiro que nem existe ainda, que vai ser economizado lá na frente, se aparece uma outra coisa no meio do caminho, como é que faz, né? E aí exatamente agora é o que está acontecendo, né? Agora o governo tem que gastar, né, um dinheiro enorme para ajudar as pessoas, né, especialmente as pessoas que estão com mais necessidade, e tem que fazer mesmo, né, definitivamente tem que fazer. Mas, então, o que acontece é que muitas vezes a gente fica projetando essa felicidade no futuro. Então, como é que você vai ter uma vida tranquila, né, uma vida relaxada, esperando o que vai acontecer lá na frente? É praticamente impossível, né? Não tem como, porque a gente sempre vai estar naquela tensão, né? Então imagina você indo para o seu trabalho, né? Olha só que coisa interessante que acontece com a gente, né? A gente está indo para ir no trabalho, a gente nem chegou na empresa ainda e a gente está já com a tensão, né, do momento que a gente vai para o happy hour ou vai sair da empresa ou vai para o nosso curso, assim. Então, quer dizer, você nem começou a trabalhar ainda, você já está pensando na hora que você vai bater o ponto de ir embora. Então, como é que vai ser esse dia? Né, vai ser um dia provavelmente tenso, um dia nervoso, que você quer que as horas passem, a hora não passa direito, né? E aí vai surgindo mais problemas que vai te deixando mais tenso ainda. Aí seu chefe pede para você fazer um relatório que não estava no planejado, aí você fica mais, não é assim que a gente vive. Agora imagine a gente viver assim vários anos, né? Como é que fica depois a gente ter uma vida dessa com vários anos, né? E que tal, né, a gente entender que o que define o nosso futuro é aquilo que a gente está fazendo no presente, né? Eu vou até contar assim uma coisa pessoal minha. Já faz alguns dias assim que eu não é uma coisa pessoal mesmo, né? Mas já faz alguns dias que eu consigo ficar assim no máximo 5 minutos vendo o noticiário, né? 5 minutos assim no máximo.
Então, eu vejo o que está acontecendo, o principal que está acontecendo, né, mais ou menos ali, pum, né, e desligo. E desligo, por quê? Porque como é que a gente vai ajudar, né, as pessoas que estão sofrendo, né, de novo, né, falando dessa coisa de energia, né, do mundo, dessa realidade paralela, né, que é o mundo das energias. Então, como é que a gente vai ajudar as pessoas que estão sofrendo se a gente mesmo está experimentando o sofrimento ouvindo as notícias do dia a dia, né? E até uma coisa trágica, assim, né, que eu percebo, né, eu vejo que infelizmente, né, sempre que tem uma crise como essa, infelizmente muitas pessoas ganham muito dinheiro, né, quando acontece alguma coisa assim, né? É trágico saber disso, né? Mas existem empresas que faturam muito, né? Então, às vezes a gente entra no YouTube, assim, né? E aí já aparece os primeiros vídeos lá, aparece, né, coronavírus, recorde de mortes não sei aonde, por aqui, né? Para chamar a nossa atenção, para a gente clicar naquele vídeo, porque aquele vídeo vai ter mais visualização, né? E vai aparecer mais vezes, né? Então, às vezes a gente tem que tomar esse cuidado, se a gente está buscando informação, né, por uma necessidade, ou simplesmente a gente está sendo levado pela onda das coisas. Então, a gente sabe o que está acontecendo no mundo, a gente já entendeu o que está acontecendo, a gente já sabe os cuidados que a gente tem que tomar, a gente já sabe de tudo isso. Mas o que eu estou fazendo a cada minuto, né, da minha vida? Ou melhor, né, o que eu estou fazendo a cada segundo, né, a cada respiração? Né? Será que eu estou procurando dar mais atenção para as pessoas que estão à minha volta? Né? Hoje à tarde eu estava a maravilha da tecnologia é isso, né? Porque eu gosto de correr, né? Eu gosto de correr na rua e agora eu não posso, né? Não posso assim, né? Poder pode, mas não é muito aconselhável, né? E aí pela internet eu vi lá que tinha um monte de exercício em casa, né? Que as pessoas têm os videozinhos lá que ensina, né? Como que a gente pode fazer exercício em casa. Então não tem desculpa, né? Mesmo porque para atividade física a gente poderia dar desculpa, falar assim, não, né? Tipo, agora eu não posso fazer nada, então eu vou ficar aqui no sofá, né? Tranquilo, não, né? Não tem. E os exercícios era assim, tipo, você não precisa de nenhum equipamento, você não precisa de... O máximo que você precisa é um colchãozinho, que pode ser um tapete da sua casa para você apoiar o joelho, né? Apoiar o braço para fazer alguns movimentos e só. Né, só precisa do seu corpo e da sua boa vontade, só isso. Então eu falei, nossa, nem isso tem desculpa, né? Então como que a gente está cuidando da nossa saúde, né? Ontem mesmo eu estava assistindo eu vi que aqui o pessoal está escrevendo bastante comentário, eu estou tentando falar e ler algumas coisas, né? Alguns são meio grandes, eu não consigo... eu não consigo, assim, ler totalmente, né? Mas eu estou tentando aqui acompanhar o que vocês vão vendo. Daqui a pouco eu vi alguém falar de perguntas, daqui a pouco a gente vai abrir para perguntas. E aí esses dias, ontem, né, eu estava vendo uma entrevista, né, na rádio com aquela Rita Lobo, né, que é uma apresentadora, né, que ensina a cozinhar e tal. E ela estava falando, ela falou, nossa, hoje é uma oportunidade maravilhosa, né, que as pessoas agora estão com mais tempo, que tal elas começam a comer comida de verdade? Né, porque na correria, né, a gente normalmente opta, né, pelo fast food, né, por algo mais pronto, né, você vai no supermercado, compra alguma coisa pré-pronta, mas às vezes a gente não vê que tem um monte de conservante, um monte de açúcar, um monte de sal, um monte de gordura. Ela falou, quem sabe agora é a oportunidade das pessoas, né, comprarem mais legumes, arroz, feijão, aprenderem a fazer comida simples, mas comer uma comida de verdade, né? Enfim, né, como eu falei anteriormente, todo problema que vem para a gente, ele pode ser interpretado como um problema, que vai gerar uma tensão, que vai gerar pensamentos negativos, que vai, né, puxar minha energia, ou eu posso enxergar aquilo como uma solução. Né? Então, às vezes a gente fala assim, agora eu acordei, o que eu vou fazer hoje?
né? Eu estou com tempo livre, o que eu vou fazer, né? Que tal fazer uma agenda para o dia? Né? Às vezes a gente fala que a agenda é só para o dia de trabalho, né? Para as reuniões, para as coisas mais importantes, mas tem coisa mais importante do que o nosso estado mental, tem coisa mais importante do que o nosso estado emocional, tem coisa mais importante do que o nosso estado físico? Né? Com certeza não tem. Então, que tal a gente preparar uma agenda para o nosso dia? Né? O que eu vou fazer nesse dia? Né? Qual livro que eu vou ler? Que artigo que eu vou ler? Que pesquisa que eu vou fazer? Que aula do curso que eu vou ver? Né? Quanto tempo de meditação eu vou ter? Se a gente começa a preencher a nossa agenda com coisas positivas, né, e extremamente importantes, você vai ver que vai faltar tempo para as outras coisas, né? Vai faltar tempo para ter, né? Esses dias eu estava conversando, né, estava até pensando comigo mesmo, né? Que aconteceu uma situação comigo, né? Uma situação aí. E aí eu estava pensando de como muitas vezes a gente começa a ter algum pensamento negativo, acho que todo mundo experimenta isso, né? Acontece algo, você começa a ter um pensamento negativo, um pensamento inútil. Mas aquele pensamento inútil e negativo, ele vem porque às vezes a gente não está no estado de preenchimento total, né? Porque quando a gente está no estado de preenchimento total, a gente fala, é como se fosse um balde, né? Quando o balde está cheio de água, né, ele fica estável, ele fica ali parado, né? Você pode tentar empurrar, é mais difícil, né? Mas quando um balde está vazio, né, qualquer coisa que bate, ele vai para lá e para cá, né? Então, com a nossa mente, com os nossos pensamentos, também funciona exatamente da mesma forma. Se a nossa mente está vazia, né, se eu acordo de manhã, né, eu não preencho, né, a mente com né, às vezes você lê um livro que é mais espiritual, que tem um conhecimento bom, se você, né, tira uns 10 minutinhos para fazer uma meditação, né, se você tira um tempo para fazer um exercício, se você vai preenchendo a sua mente com esse tipo de combustível, né, vai ser mais difícil você ter pensamentos negativos, vai ser mais difícil você ser influenciado pelas situações, porque você está preenchido, né? Porque você já tem uma carga de energia maior, né? Porque você está se sentindo bem consigo mesmo. Acho que todo mundo já teve essa experiência, assim, né? Que a gente fala que é acordar com o pé direito, né? Que é quando um dia que a gente acorda, né? E a gente está bem, a gente está se sentindo bem, aquele dia tudo flui. Mas eu pergunto para vocês, o dia foi diferente de outros dias ou você que estava diferente, né? Provavelmente a gente que estava diferente naquele dia, e aí a nossa influência influenciou o nosso dia. Às vezes a gente pegou o mesmo trânsito, às vezes a gente encontrou as mesmas pessoas que a gente teve ou tem problemas, né? Às vezes a gente encontrou o mesmo chefe que a gente tem no dia a dia, mas porque a gente estava bem, parecia que não houve influência, né? Parecia que você estava tranquilo, né? Relaxado. Bom, para terminar, que já estou aqui quase no meu tempo, né? Então eu gostaria de compartilhar um aspecto para vocês assim importante. Basicamente, a gente tem 3 estados em que a gente está no nosso dia a dia. Um é o estado onde a gente está muito preguiçoso, né, onde a gente está muito devagar, onde a gente está muito tranquilo, onde a gente está muito sossegado. Eu acho que todo mundo já experimentou isso também, né? Aquele dia que você não quer fazer nada, que você quer ficar na cama, né? Eu chamo esse dia que é o dia daquela música Deixa a Vida Me Levar, né? A música é boa, mas definitivamente não serve pra gente, tá, gente? Deixar a vida levar é deixar levar pela correnteza, tá? Você vai parar lá na ribanceira, né? Então, tem dias que a gente tá assim, né? Tipo, letárgico, né? Está lá e tal. Então, esse é um estado, né? Que normalmente a gente está. Agora, existem pessoas que elas estão no outro estado, né? Que é o oposto disso, que é aquele estado de tensão total, né? Não sei se vocês conhecem alguém que é assim, né? Pô, tá a 1000 por hora, né? Tá a 1000 por hora. É um trator, né? Que sai passando, sai derrubando tudo.
em que é o estado assim de tensão, né, que a gente chama, um estado de estresse. Tudo é para ontem, né? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então esse é um outro estado que a gente que a gente fica às vezes, né? Um estado de estresse total. É um estado onde a gente libera dois hormônios no nosso corpo. Um é a adrenalina e o outro é o cortisol, que é o cortisol é o hormônio do estresse, né? Então a gente libera esses hormônios no nosso corpo e pá, né? Vamos lá. E aí você pergunta, né? Mas e aí, como é que é, né? Qual que é o estado bom, né? Qual que é o melhor estado? A gente fala que é nenhum e nem outro, né? Porque aquela pessoa que é muito tranquila, às vezes ela pode dizer que ela é relaxada, mas isso não é relaxamento, isso é preguiça mesmo, tá, gente? Então, né? Às vezes a gente fala, não, tô tranquilo, tô tudo bem, né? Às vezes a gente tem que ver como é que tá, se tá tudo bem aí, né? Porque às vezes é preguiça mesmo, a gente não quer fazer as coisas, não tem energia para fazer as coisas. Bom, então, né, basicamente eu gosto um pouco de futebol, né, e às vezes eu assisto quando dá tempo, né, é pouco tempo, né, para ver, né, mas às vezes quando a gente vai ver, assim, um esporte, alguma coisa, a gente vê, né. Tem um jogador que entra, que a gente chama pilhado, né, a 1000 por hora, ele entra xingando o juiz, né, ele vai nas jogadas, assim, com muita força, faz falta, briga com a torcida e tudo mais, ele tá no estado de estresse total. E tem aquele jogador que, né, não avisaram para ele que o jogo começou, né, então ele tá no mundo da lua, né. Mas existe um terceiro estado, né? E o terceiro estado que a gente fala é o estado que a gente fala do meio, né? E o estado do meio é o estado em que você está ativo, em que você está concentrado, em que você está focado, ao mesmo tempo você está tranquilo, né? Você está calmo, né? Usando de novo essa metáfora do esporte, né? Não sei se para quem já gosta, né, de assistir tênis, né, a gente vê isso muito acontecer, especialmente com grandes atletas, né, como Rafael Nadal, Roger Federer, né? É incrível assim como eles estão ali. E o tênis é um esporte muito dinâmico, onde você não tem muito tempo para pensar, né? Uma bolinha que vem a 100 e tantos quilômetros na sua direção e você tem que rebater com a mesma intensidade. 1 milímetro que sai da linha, é fora, é dentro, né? E aí você vê que eles estão o tempo todo ali concentrados, o tempo todo focado. Tem a torcida, às vezes eles erram, às vezes o juiz marca alguma coisa que eles não foi muito legal, mas ainda assim eles estão ali, focado, concentrado, eles nem ficam relaxados demais, né, a ponto da bolinha vir, eles não verem, e nem eles ficam nervosos demais, né, a ponto de brigar com as pessoas, quebrar a raquete, como a gente vê alguns fazendo isso. Então, o estado de relaxamento que a gente fala é sempre o estado do meio, né? E quando a gente fala do estado do meio, é muito fácil a gente estar no estado do meio, e é muito simples também, basta a gente ter essa autochecagem, né? Então, a gente começa o nosso dia, você já vê como você começou o dia, como você começou hoje. Você começou tranquilo demais, né? Tipo, vou dormir mais 10 minutos, vou dormir mais meia hora, vou dormir mais 1 hora, né? Mais 2 horas, né? E aí o dia vai passando, né? Às vezes tem a pessoa que ela acorda, né? Tipo, 10 horas da manhã, mas na verdade ela acorda mesmo 2 da tarde, né? Porque ela fica, né? Até ela acordar, né? Até se movimentar, né? Então, quando a gente está nesse estado, isso não é relaxamento. Então, a gente tem que fazer algum movimento, né? Seja algum movimento físico, respiração, né? Seja a gente tomar um banho mais gelado, né? Seja a gente tomar um café, um chá mais estimulante, enfim, você fazer alguma coisa que movimente a sua energia, seja fazer uma caminhada, né? Você faz uma caminhada, agora tá difícil de fazer uma caminhada, né? Mas, enfim, né? Ou seja, você faz um movimento que puxa a sua energia para cima, que te coloque atento, que te coloque no momento presente. Quando a gente está extremamente estressado, e às vezes a gente está sem perceber, né? Às vezes a gente está tenso, a gente está nervoso, é um relatório para entregar, é algo para fazer, né? Que você sente uma certa tensão, às vezes você está falando demais,
né? Às vezes sem perceber você está falando demais, às vezes você está... A gente fala extremamente... às vezes é como a gente vai... Antes de sair de férias, né? Na semana antes de sair de férias, a pessoa fica extremamente agitada, né? Extremamente agitada porque ela fica empolgada, né? Com o que vai acontecer no futuro, né? Então, quando a gente percebe que a gente está nesse estado, né? É hora de baixar a energia, né? Então, por um lado, a gente aumentou a energia, mas por outro lado, a energia está muito alta, né? Extrapolou, né? Então, é o momento de você fazer uma respiração, né? Fazer um relaxamento, tomar uma água, tomar um ar, né? Uma das grandes, assim, mitos que existem, né, no mundo é que as pessoas falam que as pessoas que são a 1000 por hora, elas são muito produtivas. E é o contrário, né? É o contrário, porque as pessoas que são muito a 1000 por hora, extremamente tensa, ela é o contrário, elas não são muito produtivas, porque o corpo ele vai gerando tal tensão, né? Especialmente aqui na parte do pescoço, né? Vai ficando tão tenso que falta oxigenação no cérebro. Né? Então falta clareza mental, muitos erros a pessoa comete, ela tem que ficar corrigindo o erro toda hora, daí ela fica mais tensa ainda, daí ela fica mais nervosa ainda, né? Então é justamente o contrário, né? Se você quer ser mais produtivo, né? Não é você entrar no estado de tensão total que você vai fazer tudo, né? É justamente o meio, né? Em que você tá ativo, tá concentrado, tá focado, né? Você pode até ser rápido naquilo que você faz, mas você tá concentrado, tá tudo sob controle, né? E ao mesmo tempo você tá tranquilo. E aí, obviamente, que para trazer esse equilíbrio, né, a gente usa, obviamente, né, a prática da meditação, né? E a meditação, ela tem vários, né, vários aspectos, assim, que nos ajudam muito, mas especialmente nessa área, né, que a gente fala porque meditação a gente fala que não é relaxamento total, né, porque se a gente relaxa muito a gente dorme, né. Meditação é um estado ativo, né, é um estado acordado, é um estado alerta, mas ao mesmo tempo você está tranquilo, né, você está presente, né, no momento. Né, a meditação a gente fala, às vezes é o vazio do pensamento. Não é o vazio do pensamento. É o contrário, é você preencher a sua mente de pensamentos positivos, né? E a gente pode usar a meditação em vários aspectos do nosso dia. Quando a gente está muito com a energia muito baixa, quando a gente está muito, né, com a energia extremamente alta, né, a meditação ela meio que te coloca no meio, né, te coloca no equilíbrio, ela te coloca no estado estável novamente. É muito comum, às vezes, comigo, assim, acontece muito isso. Né, às vezes está trabalhando, você começou bem o dia, você estava tranquilo, estava concentrado, né, mas aí vai acontecendo o dia, situações, pessoas, né, vai se movimentando, e aí chega uma hora que você entra num estado, né, de estresse, e aí eu falo, não, vou parar 1 minutinho, 2 minutinhos. E aí quando eu paro 1 minutinho, é incrível, assim, porque eu lembro de coisas extremamente importantes que eu tinha que fazer que eu esqueci, né? Ou às vezes vem a solução para um problema que eu estava quebrando a cabeça para resolver, ou enfim, às vezes eu percebo que o que eu estou fazendo não era para estar fazendo naquele momento. Eu falo, nossa, que maravilha que é isso, né? Porque quando a gente entra nesse estado de estresse, a gente simplesmente vai fazendo, que nem tudo no automático, né? Você vai fazer, faz, aí no final do dia você está super cansado, super nervoso, super estressado, e às vezes você não fez tudo o que você deveria ter feito, e às vezes não fez quase nada do que deveria ter feito, né? Às vezes fez muita coisa que não deveria ter sido feita. E aí você para aquele minutinho, respira, né? Volta para o momento presente, foca no presente, né? A gente fala que o que nos puxa são 2 coisas, o passado e o presente, né? O passado com as memórias, com as lembranças, com as crenças, com o que a gente viveu, né? A gente fala que mesmo as memórias boas, né? Que a gente tem memórias boas, às vezes elas podem nos atrapalhar muito, né? Porque às vezes a pessoa está num trabalho, mas ela fica lembrando do trabalho anterior que era melhor, né? E aí ela perde a oportunidade de estar no momento presente. E às vezes é o contrário, né? Às vezes a gente está ou vivendo no futuro, né? Ansioso pelo que vai acontecer lá na frente. Então a meditação é assim, total no momento presente, total,
né, às vezes eu fico pensando assim, que nem agora, eu tô aqui falando com vocês, né, esse segundo agora só vai ter agora, né, pronto, já passou, agora veio outro, pronto, já passou, né, é só esse momento presente. Então, para que, imagina eu tô aqui falando com vocês, eu tô mexendo no relatório, eu tô fazendo não sei o quê, eu tenho, né, eu perco a oportunidade de estar totalmente envolvido aqui no momento presente. Quando terminar aqui, aí vai ter uma outra tarefa, e daí eu vou concentrar totalmente a minha energia nela. E aí quando eu terminar aquela tarefa, vai ter uma outra tarefa, e eu vou me concentrar a energia dela. Né? E não importa, às vezes as pessoas fazem pressões, né? A gente vive no mundo de pressão, né? O pessoal, não, você tem que fazer isso agora, né? Daí você fala, tá bom, eu vou fazer isso agora, mas você fica ciente que eu vou deixar de fazer isso aqui, tá? Porque eu vou concentrar nisso agora, né? Você já deixa claro para a pessoa isso, né? Para não criar expectativa que, né, tem pessoas que ela acha que a gente é meio povo, né? Que a gente tem 10 mãos assim, né? E a gente vai 10 coisas, né? E vai fazendo tudo ao mesmo tempo. E não é assim, né? Às vezes a gente acha que a gente é multitarefa também, né? Não existe isso, né? Multitarefa. Às vezes a gente faz 10 coisas, mas perfeito 10 coisas não vai ficar, né? Pode fazer, mas vai ficar meio meia boca que a gente fala, né? Então, né, foco total, né? Às vezes a gente tá... Esses dias eu tava... Olha só, né? Para terminar, né? Uma historinha. Eu tava na casa do meu tio e fui visitá-lo e a gente tava tendo uma conversa. E a gente tava conversando, né? Eu perguntando como ele tava tudo bem, não sei o que lá. A gente foi conversando. E aí chegou um certo tempo que o horário foi avançando, né? Eu moro, né, não muito longe, mas pouco, assim, da casa dele. E que eu tinha que pegar o ônibus e tal para voltar, e eu tô lá conversando com ele, eu dou uma olhadinha no relógio. Obviamente, se dá uma olhadinha no relógio, você já tem uma certa tensão, né? E aí a conversa tá, sabe quando a conversa tá fluindo, né? A conversa tá indo, tá um assunto interessante. E daí chega uma hora que eu falei, parei comigo assim e pensei, eu visito esse tio, acho que, não sei, assim, é difícil, é muito difícil eu ir na casa dele, muito difícil. E às vezes eu vou uma vez a cada 6 meses, às vezes a cada 8 meses, até tento ir com mais regularidade, mas é muito difícil, é agenda, às vezes ele trabalha muito e tal. Falei, eu só tenho esse momento com ele, é esse momento, né? Se não tiver esse, vai ser daqui 8 meses depois, né? E a conversa tá fluindo, né? Era um assunto interessante, eu falei, nossa, né? Por que não... Né, a gente não fica focado, né, no momento presente, né? Às vezes, ok, eu vou perder um pouquinho do sono, vou perder, né? Às vezes, vou chegar um pouquinho mais tarde em casa, vou chegar, mas é aquele momento. Para a gente ter uma outra conversa como aquela, vai ser difícil, né? Vai ser difícil de ter de novo. Pode ser que tenha, pode ser que não, né? E agora tem o vírus, né? Nem dá para visitar mais. Então, eu falei, nossa, é interessante quando a gente começa uma coisa, vai até o final, termina aquela coisa, para depois começar outra, né? Ao invés da gente ficar, né, não, eu tenho que terminar isso aqui rápido, porque eu tenho aquilo para fazer, né? Daí você não fala com as pessoas, né? Você não tem essa conexão, né? Porque fica nessa tensão. Ok? Então, a gente vai fazer... eu acho que tinha mais coisa para falar. Muito mais, muito mais. Mas eu vou ver se alguém tem aqui perguntas. A gente pode fazer uns 10 minutinhos de perguntas para a gente ver. Vamos ver se tem... Deixa eu achar aqui. Ok, né? Qual livro da BK, né, a gente indica para o momento atual? A gente tem vários livros lá no site da editora. É um ótimo momento para a gente ler, mas conectado com hoje, eu indico o livro Viver em Liberdade, da Miriam Subirana. Ela fala extremamente sobre como a gente pode estar livre, né, dessas pressões internas e externas, né, que a gente fala que viver em liberdade não é só viver liberdade física, né, mas a liberdade mental, a liberdade espiritual, a liberdade emocional, né, como eu falei daquela parte do reativo, né, você
pensar, né, aquilo que você quer pensar, né, ou aquilo que está dentro do seu coração, né, e não pensar porque você está recebendo influências externas. Então esse livro é muito bom. O que mais? Mais alguma pergunta? Como manter o foco nos objetivos diante da situação atual? Então, é uma situação nova, acho que tá nova para todo mundo, assim, acho que tá todo mundo meio que tentando adaptar a essa realidade, mas é como eu comentei anteriormente, assim, a gente não pode contar com a realidade, a gente não sabe o que vai ser daqui para frente, não sabe o que vai acontecer. Então, eu até dei essa dica, assim, né? A gente se informar das coisas, o necessário, né? Se informa o necessário. E porque, né, a gente fala assim, eu estava falando dessa coisa de energia, né? Do mundo das energias. Então, se a gente sabe que tudo é energia, né? Assim, imagina que você não gosta do defeito de uma pessoa, né? Por exemplo. Você não gosta de um defeito de uma pessoa. O que acontece se você foca no defeito daquela pessoa? Né? Aquilo parece que cresce, né? Parece que a pessoa faz aquilo exatamente quando está perto de você. Por quê? Porque é o seu olhar, né? A sua energia, ela fortalece aquilo que a pessoa tem. Da mesma forma, quando a gente foca no positivo, a gente faz aquele positivo aumentar. Então, por exemplo, a pessoa ela tem 99 defeitos, ela tem uma qualidade. O que a gente vai focar? Né? No que ela tem de bom. Porque se você foca no que ela tem de bom, você vai ver que ela vai melhorar. Né? A melhor coisa que a gente tem que fazer. Então agora, né, nesse momento presente, tá todo mundo falando a mesma coisa. Tá todo mundo focado na mesma energia, né? Que é o problema que a gente está vivendo. Mas a gente pode escolher de ter um outro foco mais elevado. Né? A gente não precisa estar vivendo na energia que o mundo está. Mas é porque eu estou recebendo a influência. Não é. A gente pode escolher. Né? Então a gente vai lá, se informa mais ou menos o que está acontecendo. Né? O resto é o dia a dia. É cada momento, é cada segundo. Né? A gente não sabe o que vai acontecer com o mundo. A gente não sabe nem o que acontece com a gente, né? Então, eu preciso focar naquilo que é mais importante para mim, porque essa energia, né, se eu me foco em me desenvolver, em melhorar emocionalmente, mentalmente, fisicamente, não importa, né? Se eu consigo melhorar, essa energia positiva, ela automaticamente espalha para o mundo. Né? Então, é como se no mundo a gente está vendo uma guerra de energia. Por um lado, está todo mundo com medo, tensão, nervosismo, mas existem pessoas que estão focadas no positivo, né, que estão focadas em algo bom, né, em algo positivo, em algo legal. E é essa energia que ajuda o mundo. Né? Então, a gente focar no positivo, né, independente do que está acontecendo, né, à nossa volta. Que mais? Devemos nos afastar daqueles que têm pensamentos negativos? Depende, né? Depende. Normalmente não dá para se afastar, né? Normalmente são pessoas próximas, mas a gente pode criar influência. Óbvio que é bom você tirar um tempo para você, né? Então, às vezes, se você está num ambiente, né, tá um monte de gente tendo os mesmos pensamentos, as mesmas conversas, né? Às vezes é bom, né, a gente tirar um tempo e sair, né, daquele ambiente, ficar um tempo mais introspectivo, ficar mais em silêncio, né? Mas assim, a gente fala assim, a gente se afasta com o objetivo da gente criar uma boa energia para poder passar para eles, não porque a gente está evitando eles, porque só o ato de evitar já é uma energia negativa, certo? Então, se você evita, né, as pessoas, já é uma energia de tensão, mas se você se afasta porque você quer restaurar a sua energia, criar bons pensamentos, para quando você se conectar a eles, você não ser influenciado pelos pensamentos deles,
daí vale a pena, daí é muito bom a gente tirar esses momentos para estar com a gente mesmo. Na verdade, a gente deveria tirar esse momento para a gente mesmo todos os dias, independente se a gente tem pessoas positivas, pessoas negativas, não importa. Né, a gente precisa, às vezes, tirar 1, 2 horas do dia para estar muito mais com a gente mesmo, em silêncio, lendo, escrevendo algo, tendo esse contato com a gente mesmo, né, de forma que recarregar a nossa energia, né, a gente precisa recarregar a nossa energia. O que mais? Mais duas perguntas, vamos ver. Tem bastante comentário aqui. Qual a dica prática de relaxamento que você dá além da meditação? Então, a gente tem a meditação, obviamente, que é básica, mas uma outra coisa que ajuda muito, assim, especialmente fisicamente, é a gente tirar um tempo para fazer um exercício físico, né? Porque o nosso corpo, ele cria memórias, né? Ele cria memórias. E então, por exemplo, às vezes a gente sente uma dor física, você está com uma dor no ombro, né? Aquela dor é uma memória, tem uma energia ali travada, né? Que está travando ali o seu corpo. Obviamente que o que a gente sente no corpo afeta a nossa mente, afeta o nosso estado emocional. Então, na acupuntura, por exemplo, né, os caras vão lá, colocam umas agulhinhas que desbloqueia, né, aquela energia ali que estava tensa. Mas se a gente não tomar cuidado, a dor aparece em outro lugar, né? Então, quando a gente cria mais assim movimentos, né, no nosso dia a dia, hoje em dia o pessoal está muito no computador, né? Fica muitas vezes no computador. Então, quando a gente tira um momento, né, de todos os dias para uma caminhada, para um alongamento, para um relaxamento, não só ajuda fisicamente, eu não estou falando isso com questão de vaidade, não tem nada a ver, né? Tem pessoas que se exercitam para ter um corpo atraente, não estou falando disso, mas estou falando assim nesse sentido da gente tirar, porque quando a gente faz um exercício, a gente libera, né, no nosso corpo vários hormônios, assim como o estresse libera no nosso corpo adrenalina e cortisol, o exercício ele libera hormônios como serotonina, né, por isso que a gente tem aquela sensação de bem-estar, né, quando a gente caminha, corre, né, faz um alongamento, faz alguma coisa, a gente libera isso traz uma sensação de bem-estar e isso ajuda, né, na nossa meditação, né? Imagina a gente quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando não é abandonar, né, as coisas físicas. Agora eu sou só espiritual, só vou meditar. Se você está meditando, né, com um monte de dor no corpo, com um monte de problemas, se sentindo mal, enjoado, você não vai conseguir meditar, vai ser muito mais difícil, né? Então, assim, existem práticas que ajudam a melhorar a nossa meditação, que ajudam, né? É interessante que esses dias eu comentei com um colega meu, ele falou assim, quando é que você prepara as aulas, né, palestra, né? Daí eu falei, eu preparo quando eu estou correndo, porque é impressionante, assim, né? Você oxigena mais o seu cérebro, você, né, você tá mais relaxado, o seu corpo, e aí as ideias parece aquelas máquinas de moeda, assim, sabe, que vai caindo, né, uma ideia que eu não tinha pensado, que naquele ambiente fechado, do escritório, na frente do computador, eu não teria aquelas ideias, porque a mente está muito focada, né? E aí você sai, né? Você respira um ar, você oxigena o seu corpo, parece que vai caindo ideias, é muito legal, né? A gente fala que as melhores ideias, né, que as pessoas têm, se você for olhar as grandes criações na humanidade, a maioria delas era tudo quando a pessoa estava no estado de relaxamento, né? Mas a pessoa estava no banho, ela, pum, caiu aquele insight, né? Ela estava numa caminhada, puf, né? Caiu aquele insight, né? Então, ajuda muito, assim, muito, né? Além, claro, né, da alimentação, né? E outras coisas mais. A última, que agora já deu tempo. Como lidar com colegas que tratam mal as pessoas e vivem fazendo fofoca? Então, tá conectado com aquela outra pergunta, né, que a gente comentou, que eu comentei agora, né?
que a gente não consegue mudar as pessoas. Eu falei isso no começo, é impossível mudar, né? Não tem como, não tem como mudar. E às vezes eu experimento isso também, né? Às vezes acontece, né? De alguém chegar em mim e falar, preciso de contar uma coisa de você, para você, de fulano de tal. Sabe o que eu faço? Eu ouço, né? Eu ouço a pessoa. Ah, é mesmo? Ela fez isso, tá fazendo aquilo. É mesmo? Nossa, como ele é capaz de fazer? Não sei o que lá. Mas assim, entra pelo ouvido e sai pelo outro, né? Porque a gente fala assim, que a gente nunca consegue corrigir uma situação negativa com uma atitude negativa. Nunca, né? Não adianta uma pessoa que vem falar mal de alguém para mim, eu tratar ela mal. Porque, né? Esses dias eu falei assim, imagina uma mãe que está gritando com o filho para ele ficar quieto, né? É estranho, né? Fica quieto, fala baixo, né? Não funciona, certo? Então, tudo bem, a pessoa tem aquele comportamento, tem, mas e o meu grau de tolerância, como é que tá, né? E o meu grau de paciência, como é que tá? Né? E o meu grau de você ouvir aquilo e não ser influenciado, como é que tá? Por isso que eu comentei várias vezes, né, que o foco é sempre a gente, né? O foco é sempre a gente. E às vezes as pessoas, agora, né, nessa coisa de política, né, é interessante porque eu convivo com pessoas dos dois lados, né? Então vem alguém que fala assim, não, é que a direita, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu falei, é mesmo? Mas por que você acha isso? Não, por causa disso, não sei o que lá, não sei o que lá, né? E aí depois eu vou conversar com uma outra pessoa que é da esquerda, né? Que é da direita. Não, porque essa esquerda, não sei o que lá, não sei o que lá. Né? Mas você acha mesmo? Entendeu? Porque para mim não é importante. Para mim tanto faz, né? Agora, se a pessoa quer ainda viver nessa, né? De fazer esses comentários, de viver, aí é uma questão dela, né? Não é uma questão minha. Eu tenho que tratar bem, ter respeito, ter aceitação, ter tolerância, ter paciência, sempre nunca ser influenciado, né, pela opinião, continuar tendo bons pensamentos, por isso que eu falei dessa questão do fortalecimento interno, né, a gente cuidar da gente, olhar pra gente, porque, né, é isso que influencia as pessoas. Né? Às vezes a gente não ensina as pessoas pelo que a gente fala, né? A gente ensina pelo que a gente é. Então, se a gente está falando para as pessoas, se eu falo para uma pessoa, olha só que coisa louca isso, né? Imagina eu falando para uma pessoa que a outra é muito fofoqueira. Quem que é fofoqueiro na história, né? Então, tipo, eu também estou fazendo igual ele, né? Ao invés de eu ter... Né? Eu sei que o que eu estou falando vocês devem pensar assim, não, acho que isso é uma coisa para anjo, né? Uma coisa mas é uma coisa a ser trabalhada, é uma coisa que a gente tem que trabalhar diariamente. Aos poucos isso vai se tornando natural, mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar sempre, né? Todos os dias trabalhar esse, né, de entender que as pessoas estão no processo, que é o momento que elas estão vivendo. Às vezes a gente vê na janela dos prédios o pessoal gritando, batendo panela, né, entender, né, aceitar, é o momento delas, elas ainda estão nessa vibe que a gente fala, né, que os jovens falam, eles ainda estão nessa vibe, mas, tipo, você está numa outra vibe, né, então você não liga, né, deixa pra lá. Ok? Então foi muito bom estar com vocês. Desculpa pelos problemas iniciais. Eu sei que a tela está pequena, a gente tentou mudar, não conseguiu, mas está tudo certo. O importante é que a gente ouviu, tirou esse momento para estar aqui, ouvindo algo, investindo tempo na gente mesmo, certo? E, bom, acompanhe. Por enquanto as atividades estão apenas pela web, mas a gente espera, né? A gente torce que o mais cedo possível, né, para quem tem acesso às escolas da Brahma Kumaris, tudo volte ao normal, as atividades presenciais, mas por enquanto, né, a gente vai fazendo esse pela web. Tá ok? Então eu vou convidar vocês a fazer um pouquinho de meditação. Acho que, não sei, talvez tenha alguém que nunca fez meditação aqui antes.
Mas a gente vai fazer um exercício bem simples. Então, procure ficar bem confortável, bem relaxado. Se vocês se sentirem à vontade e quiser fechar os olhos um pouquinho, não tem problema, pode fechar. Deixe a sua respiração ficar bem suave, tranquila. Você vai sentindo que todo o seu corpo vai ficando mais relaxado, seus braços, ombro, pernas. E de maneira bem suave você vai trazendo a atenção para este momento presente. Você pode prestar atenção nos sons à sua volta, mesmo apreciar o silêncio. E agora, por alguns instantes, você pode observar a sua mente, os pensamentos que estão surgindo na sua tela mental. E por alguns instantes, apenas observe, sem interferir. Torne-se apenas um observador dos pensamentos. Então você vai sentindo que a sua mente vai ficando mais tranquila, silenciosa. E você pode, nesse momento, criar alguns pensamentos. Você pode pensar eu sou paz. E você experimenta essa energia se espalhando pelo seu corpo. Você pode, por alguns momentos, apenas apreciar este estado de paz.
Eu sou paz. Então você permanece por mais alguns momentos nessa experiência. E de maneira bem suave, tranquila, você vem retornando. Respira profundamente. Pode até fazer uns movimentos com o corpo, dar uma alongada. Ok. Então, muito boa noite. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Não deu para responder todas as perguntas, mas eu vi que teve muitos comentários. Muito boa participação. E vai ter mais, né? Domingo que vem tem mais. Tá bom? Então, boa noite e até a próxima.